o grande poeta da igreja, Padre Zezinho, fez duas versões desse Salmo 137, 138, que nos fala desse sentimento da dor do povo exilado na Babilônia. Nos rios da Babilônia, às suas margens andei, nos seus salgueiros pendidos, arrependido chorei. Juntei ao rio meu pranto, e no salgueiro eu deixei minha guitarra e meu canto, que em minha terra eu cantei. Nasceu a flor e o espinho, onde eu pisei e dancei, longe sem ver o meu ninho, não mais sorri nem amei. Medi com minha tristeza o infinito do amor, pesei com medo e coragem o peso imenso da dor. Cantei ao mundo meu canto, e no meu canto eu deixei rolar meus rios de pranto. Tanta saudade eu passei, nasceu a flor e o espinho, onde eu pisei e dancei, longe sem ver o meu ninho, não mais sorri nem amei. Mas voltarei, mas voltarei, mas voltarei, mas voltarei, mas voltarei, mas voltarei. Esta é a grande promessa de Israel. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus deu tudo a Israel. Deus escolheu Israel, elegeu Israel como sua nação. Deus teve Israel como um povo eleito, nação escolhida, povo sacerdotal, povo de sua predileção. E de Israel, e a partir de Israel, todas as nações da terra seriam abençoadas. Deus, que viu Israel entrar no Egito pelas mãos de José, que por providência lá esteve, cativo, ferido, traído pelos próprios irmãos. Deus levou Israel para guardar, para proteger. Mas Israel, contrariando a vontade de Deus, se assimilando ao povo egípcio, acabou sendo uma nação cativa. E lá viveu e sofreu a dor, a amargura do cativeiro. Deus enviou Moisés, príncipe do Egito, como seu profeta, arrancou Israel da casa da escravidão, conduziu Israel pelo deserto, abriu as águas do mar, fez Israel atravessar a pé enxuto, alimentou com o maná, com as codornizes, feriu a rocha para que dela jorrasse água, para que Israel pudesse de fato ter sua sede saciada. Israel passou 40 anos num processo de luta e de purificação pelo deserto. Viu o Senhor vencendo os seus inimigos, vencer os inimigos de Israel, expulsou os cananeus da terra prometida, deu a Israel a terra. Mas infelizmente Israel, depois que recebeu a terra, e com a terra a liberdade, e com a liberdade a possibilidade
de prestar culto ao Senhor, recordando aquilo que o Senhor disse por meio da boca de Moisés, nos solenes estatutos da lei, do coração da Torá. Lembra, Israel, o Senhor é teu único Senhor. Então amarás de todo o teu coração o Senhor, com toda a tua existência a Deus. Israel foi se esquecendo, infelizmente. O pecado de Israel, que já esteve durante o deserto, quando fabricou para si um bezerro de ouro, mais uma vez Israel volta a praticar, querer se assimilar às nações pagãs. E entra então o paganismo no coração de Israel, e o Senhor envia profetas, e milhares de profetas. Alguns nós conhecemos os nomes, outros são anônimos. Alguns escreveram, como Jeremias, Oséias, Ezequiel, Isaías. Outros sequer escreveram, como Elias e Eliseu. Grandes homens de Deus, que simplesmente recordavam a lei do Senhor, que exortavam Israel para que voltasse, para que fizesse a experiência de voltar à comunhão com Ele, com o Senhor, com o Deus Supremo. Israel, infelizmente, se manteve como uma nação surda, indiferente, coração duro. A lei que foi escrita em tábuas de pedra não alcançou o coração de Israel. Meus irmãos e minhas irmãs, e a iniquidade foi simplesmente cada vez mais crescente. Os profetas anunciavam, e nós sabemos pela parábola dos vinhateiros homicidas, como os profetas foram tratados, porque o dono da vinha é Deus, os mensageiros são os profetas, e lá falam tão bem, relatam como uma grande síntese, assim como a leitura do livro das crônicas é uma síntese do período de Adão até o período do rei Ciro, rei da Pérsia, como o povo foi se comportando. Nós sabemos que o texto das crônicas é uma leitura crítica do Antigo Testamento, muito semelhante ao texto do primeiro livro e segundo livro dos reis. E aqui nesta síntese, mais uma vez denunciando aquilo que a parábola fala, como os profetas foram tratados, chamados de loucos, ridicularizados, humilhados, perseguidos, lapidados, mortos, jogados para fora da vinha. Nós sabemos, o rei Manassés mandou cerrar ao meio o profeta Isaías, Jeremias, que o livro das lamentações apresenta os seus sofrimentos e aparece como imagem dos sofrimentos de Jesus. Jeremias foi jogado numa fossa, passando fome, sofrendo pela lei, pelo zelo, a vontade de Deus. Mas chegou um ponto que não havia solução para Israel. Israel se afastou completamente do coração de Deus. E a profecia de Oséias, que aparece aqui como uma profecia poética, falando deste momento, disse o Senhor: eu mesmo vou levar para o deserto e vou seduzi-la, e lá no deserto falarei ao seu coração. Oséias capítulo 2, versículo de 16 a 18. No deserto, Israel, quando tiver perdido tudo, então Israel reconhecerá sua miséria, porque sem o Senhor Israel não é nada. Israel que foi assimilando os costumes dos povos antigos, a idolatria das nações que estavam no seu entorno. Em que consiste a idolatria? A impurificação ou a profanação do lugar sagrado do templo. Israel profanou o templo, onde? No seu coração. Porque a profanação começa no coração de cada um. Colocando no seu coração deuses, fazendo coisas, criaturas de deuses, praticando a imoralidade, praticando atitudes, tendo atividades e ações abomináveis. É assim que descreve tão bem, por exemplo, o livro do Deuteronômio, no capítulo 18, versículos de 9 a 12. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá,
não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se encha no meio de ti, e não se encontre no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, à invocação dos mortos, à imoralidade. Israel foi assimilando e fazendo essas realidades, deuses, contrariando a lei do Senhor, contrariando a vontade do Senhor. E quando a gente não se curva diante de Deus, a gente acaba se curvando diante de alguma criatura ou diante de alguma coisa. Quando a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa vaidade nos cega, ficamos insensíveis à vontade de Deus. Pensamos que estamos fazendo o bem e estamos nos enveredando no caminho da perdição. Assim foi Israel. Em 722, e nós sabemos que ainda muito antes, com o pecado de Salomão, Deus disse: eu irei preservar a nação de Israel, mas do teu filho acontecerá a divisão. Quando sobe Roboão, filho de Salomão, Deus divide o reino de Israel em dois reinos: reino do norte, capital a Samaria; reino do sul, capital de Judá, Jerusalém. E em 722, os assírios vieram para o reino do norte, que era um reino maior, por onde trafegavam as estradas principais. Todo o sistema comercial, econômico era muito mais forte no reino do norte. Os assírios vieram e dizimaram o reino do norte, destruíram completamente o reino do norte. E até hoje há uma busca constante para saber onde foram parar os judeus que foram dizimados ou que foram expulsos de sua terra em 722 pelos assírios. Há diversas conjecturas. Alguns dizem que foram parar no norte da África. Durante quase 3.000 anos, este povo foi se misturando, e hoje os judeus só são reconhecidos na África pelos costumes que ainda preservam da lei de Moisés. Meus irmãos e minhas irmãs, em 587, Nabucodonosor invade o reino do sul, põe o reino do sul abaixo, destrói Jerusalém, coloca fogo, ateia fogo sobre o templo, destrói completamente o reino do sul, e envia cativo aqueles que foram preservados do extermínio. Aqueles que foram preservados do extermínio vão para a Babilônia, atual Iraque. A Babilônia, hoje o Iraque, cercado por dois rios, o rio Tigre e o Eufrates, e as margens daqueles rios. Israel contempla, faz a experiência de ir para o deserto que Oséias profetizou, falando no grau que chegou de iniquidade de Israel. Israel chegou num grau tão alto de iniquidade que Israel perdeu a própria liberdade. Israel, que se imaginava refém da vontade de Deus, como no início, no pecado, Adão e Eva foram seduzidos pela serpente e foram manipulados e foram instrumentalizados e foram levados a pensar que a liberdade de ambos estava como que submetida à vontade de Deus, logo não seria liberdade, quando na verdade, nos diz Santo Agostinho, a liberdade do homem ela é plena se ela está unida à vontade de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Israel foi para o deserto viver a miséria, sentir a dor do cativeiro, regressa ao Egito, a amargura do cativeiro, e vai sofrer olhando os rios, contemplando e unindo suas lágrimas, as lágrimas de tantos outros, e unindo as águas dos rios. E ali, observando, recorda de Sião, recorda a lei de Deus, recorda o templo, sente saudade de sua identidade nacional, sente saudade do seu povo, sente saudade de suas origens. O pecado faz isso. O pecado nos torna exilados. O pecado nos oferece aparentes alegrias, felicidades passageiras e mentirosas, que dura por um instante,
que pode durar quase que por uma noite, mas com o despertar da luz do sol, regressa à verdade e à dor daquilo que foi praticado. Meus irmãos e minhas irmãs, assim foi Israel. Assim fez essa experiência Israel. E esse povo que viveu o cativeiro, que viveu o sofrimento, em 538 Deus suscita, cumprindo a profecia de Jeremias, o rei Ciro, o rei da Pérsia, que vai elevar um édito, de fato permitindo o regresso de Israel. Israel tinha sido dizimada de tal forma a sua identidade que no édito de Ciro era necessário citar que o povo era o povo judeu, um povo da Judeia, porque a identidade havia sido destruída completamente. Esse povo regressa, e a alegria cantada que é dor hoje, porque está este povo cativo na Babilônia. Este povo está ali cativo na Babilônia. A dor que este povo sente por não contar mais com a possibilidade de tocar com seus pés a sua terra, de entrar nos átrios do templo do Senhor. A saudade de Sião faz com que Israel faça uma promessa: se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que se prenda a minha língua ao céu da boca, que seque a minha mão, se for capaz de esquecer de ti, Jerusalém. Jerusalém com Jesus se torna a imagem da igreja. Jerusalém com Jesus é o céu. Jerusalém com Jesus nos faz perceber que este mundo é o nosso cativeiro, porque aqui estamos sujeitos, infelizmente, ao pecado. Aqui ainda não conseguimos vivenciar aquela alegria plena, aquela alegria verdadeira, que o templo de Jerusalém, que Sião, que Jerusalém é a imagem, que o livro do Apocalipse menciona de forma tão bela, esta Jerusalém do alto, que desce na Eucaristia a igreja, que desce na palavra a igreja, e que nos eleva para o céu, e que nos faz olhar para o céu. E como, meus irmãos e minhas irmãs, podemos verdadeiramente fazer o regresso, sair do cativeiro do pecado, da Babilônia do pecado, da Babilônia da destruição? Nós só podemos fazer isso através da vida sacramental. Recebemos o santo batismo, e recebemos o santo batismo para entrar pela porta estreita do crucificado da cruz, ou a porta estreita da igreja, a porta estreita do mistério da igreja. E nessa porta estreita do mistério da igreja, e nesta porta estreita do amor, pela palavra, assim possamos ir assimilando a vontade de Deus, nos fazendo corpo com corpo, unidos à cabeça que é Jesus, recebendo o seu Espírito, e a Eucaristia para cada dia ir mais e mais sendo corpo deste corpo glorioso, corpo que nos redime, e nos redime pelo sacramento da penitência, o sacramento da confissão. A cada oportunidade que nos dobramos diante de um sacerdote, e através daquele homem limitado, pecador, que Deus quis confiar àquele vaso de barro, um mistério tão grandioso, que transcende a existência humana daquele homem, para que por meio dele, nos curvando para reconhecer os nossos pecados sem subterfúgios, pudéssemos recobrar a comunhão com o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, e essa comunhão se dá com o mistério da cruz, com Cristo morto e ressuscitado. A nossa verdadeira alegria é Cristo morto e ressuscitado. A nossa verdadeira Jerusalém é Cristo morto e ressuscitado, porque é em Cristo morto e ressuscitado que acontece aquilo que o Evangelho de hoje nos diz: que Deus é amor, e que por meio do sacramento do batismo, que é o sacramento da fé, quando aderimos pela fé, entramos neste mistério, estabelecemos esta comunhão com Ele, e fazemos a experiência da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade, que não é deste mundo, que não é este mundo, que não está aqui. Porque por maior que seja a vida de alguém, diz os salmistas, os mais fortes talvez chegarão a 80 anos. A vida neste mundo é passageira. Todas as felicidades que obtemos aqui são passageiras, são enganosas, são temporárias.
Todos nós perderemos tudo. Perderemos pai, perderemos mãe, perderemos esposa, filho, filha, parentes, trabalho, saúde. Perderemos tudo. Se existe uma certeza do ser humano, é de que nós perderemos tudo. Se existe uma certeza nos corações humanos, é de que de fato todos nós perderemos tudo. Somente aquele que foi o princípio permanecerá até o fim, sendo o último, o alfa e o ômega, Jesus. E se a nossa vida não está alicerçada nele, estamos perdidos. Nunca conhecemos a verdadeira felicidade. Porque infelizmente tem tantas pessoas vazias, buscando alegria no alcoolismo, buscando alegria nas drogas, buscando alegria na prostituição, buscando alegrias em falsas amizades. E quantas são as amizades falsas que levam para a destruição, quando na verdade deveríamos pensar e pesar profundamente: quem é que me eleva? Quem quer o melhor? Quem me diz a verdade? Quem acusa o que realmente eu sou, o que preciso fazer? Meus irmãos e minhas irmãs, olhemos para o crucificado. Ele é o nosso consolo, Ele é a nossa verdadeira felicidade, e nós a encontramos dentro da igreja. Você que está aqui, você que está em casa, não pense que sua presença através do rádio, ela é uma presença real. Se você tem saúde e não está acamado, você deve hoje procurar a igreja na sua comunidade paroquial para receber a palavra e a Eucaristia, porque pelo rádio, pela televisão, pela internet, você não consegue receber a Eucaristia. Não finja o que você não é. Não se diga um cristão se você não vai à igreja no domingo. Você que não vai à missa aos domingos, você não é um cristão verdadeiro. Você é um exilado no pecado, na Babilônia deste mundo, e nem sequer fez o movimento de aproximação para Jerusalém do alto. Jesus quis assim. Jesus não pode ser compreendido segundo o nosso modo de ver o mundo, muitas vezes deturpado. A vontade de Deus e a lógica de Deus não é a minha, é a dele. E se eu não consigo me curvar diante de Jesus e reconhecer que Ele é Senhor, e que Ele quis uma igreja, e que Ele quis ministros sagrados, e que Ele quis que eu precisava congregar, que era necessário sair de mim para ir à igreja, porque ir à igreja significa sair da minha lógica para abraçar a lógica de Deus, a lógica do Senhor. Se não percebi isto ainda, eu continuo cativo na Babilônia do meu pecado, cativo na Babilônia da minha ignorância, do meu orgulho, da minha soberba. Estou tão preso quanto o povo judeu, tão cativo, amargando o vazio, porque nada neste mundo pode nos dar a verdadeira felicidade, senão Jesus Cristo morto e ressuscitado, e somente dentro da igreja católica, porque Ele quis assim, porque Ele fundou, porque Ele disse que seria assim. Quem vos ouve, a mim ouve, quem não vos ouve, a mim não ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, disse o Senhor, falando para os discípulos, falando para os ministros sagrados. Meus irmãos e minhas irmãs, esse é o quarto domingo da alegria, está perto a Páscoa. Você que está distante da igreja, você que está distante da vida da graça, você que não está comungando, por um motivo ou por outro, é a oportunidade de você fazer uma revisão na sua vida. Você não vai ser corpo de Cristo se você não estiver unido ao corpo eucarístico de Jesus. Você não fará parte da Jerusalém do alto se aqui na terra você já não estiver congregando naquela que desce gloriosa por meio dos sacramentos, na palavra e na Eucaristia. Se você já não estiver congregando aqui, se afeiçoando, se unindo, assimilando a vida de Deus, você não tem parte com Jesus. E um dia, ao final, não terá parte com Ele. Porque cristianismo não é intimismo, não é religião apartada, é religião coletiva, é comunidade. O cristianismo nasceu comunidade, e eu só sigo Jesus na comunidade. Vamos pedir a Nossa Senhora das Dores, nesse quarto domingo da quaresma, domingo letário, domingo da alegria,
Pedir a Nossa Senhora que nos acompanhe com sua intercessão, com sua graça, que arranque dos nossos olhos a cegueira da ignorância, do pecado, da lógica do mundo, e que olhemos para Jesus com o coração compungido, ferido de amor, ferido do amor de Deus, da misericórdia de Deus, e façamos felizes o regresso a Jerusalém, que desce do alto gloriosa, a igreja, por ora, a caminho daquela que está triunfante no céu, a Jerusalém celeste, a igreja amada, o novo povo de Deus, o novo Israel do Senhor. Louvado seja nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador Do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu